Bom, e hoje nós teremos também o nosso capítulo 11, que vem falando do Pacto Colonial. Entre os anos de 1500 e 1549, o Brasil era um território assim ocupado em sua maioria por habitantes nativos, que eram os indígenas, né? Mesmo tendo sido conquistado por Portugal e reduzido a colônia de exploração. O que era uma colônia de exploração? Aquela que buscava riquezas, retiravam as riquezas. E também foi muito explorado pelos franceses, além dos portugueses, né? E os franceses também contrabandearam a nossa riqueza, o pau-brasil, que foi o primeiro ciclo econômico do Brasil. Até a primeira capital ser fundada, a cidade de Salvador, né? Em terras brasileiras existiam apenas pequenos povoados bem próximos ao litoral. Bom, os primeiros povoados na Bahia, em Porto Seguro, e logo a seguir em Caravelas. Aliás, vai ser até uma tarefa de casa. Salvador, né? Porto Seguro e Caravelas, que eram os povoados. Porto Seguro e Caravelas, povoados. Bom, entre os anos de 1500 e 1503, mesmo em Porto Seguro e Caravelas também, mesmo sem a permissão de algumas tribos indígenas, que em geral foram assim, várias tribos foram massacradas na época, né? Depois do período das expedições exploradoras e também a expedição guarda-costas, quando a coroa portuguesa detectou as ações dos franceses, o governo português começou a estimular que as pessoas viessem para o Brasil para ocupar o território brasileiro, e com isso ia proteger mais o território. No entanto, para povoar uma colônia tão extensa, que o Brasil é um país muito extenso, principalmente na região do litoral, né, onde vinham caravelas, né, navios de outros países, era necessário ter muito dinheiro para ocupar a colônia. E assim o rei criou o sistema de capitanias hereditárias. O nome em si já diz, que passava de pai para filho. E no litoral brasileiro foram construídas assim várias capitanias hereditárias. Foram 15 capitanias hereditárias que foram doadas até 1536. E como eu falei, hereditárias, passavam de pai para filho. Bom, mesmo assim, né, o sistema de capitanias hereditárias trouxe pouca rentabilidade para a coroa portuguesa. Houve também muita dificuldade em conseguir pessoas, né, para viverem ali no Brasil. Então, a coroa determinou que os degredados, né, que eram pessoas condenadas por algum crime, a saírem de Portugal, que viessem para a colônia. Então, pessoas que eram condenadas lá em Portugal, eles convidaram para vir para o Brasil. E os donatários tiveram grandes dificuldades também com o passar do tempo, né? Eles tinham dificuldades até para se instalar na colônia e ainda implantar alguma atividade econômica produtiva que lhes trouxessem alguns benefícios, alguns lucros também, né? Mas o mais notório de tudo, diversos motivos também trouxeram essas dificuldades. Os principais são os mais notórios: os ataques dos indígenas e os piratas franceses. Esses foram as principais dificuldades encontradas pelos donatários. Os indígenas não entregaram as terras que ocuparam sem resistência. Teve muita resistência, houve muitas mortes, muito massacre de povos indígenas, né? E a ocupação do território da colônia também foi marcado por muitas epidemias, né? E, como eu falei, a resistência sempre presente, né? Resistência à escravidão. E com o passar do tempo, chegaram a exterminar diversas tribos indígenas. E diante dessa situação toda, apenas duas capitanias prosperaram, de Pernambuco
que cultivava cana-de-açúcar, e São Vicente, tá? Ambas por causa do açúcar e das relações diplomáticas entre os portugueses e os nativos. Ao longo de todo o período colonial, né, do Brasil, foi imposto quem vivesse no país através do Pacto Colonial. Bom, e esse pacto é composto por regras, normas, né, leis que foram determinadas, principalmente as relações comerciais entre a colônia e a metrópole. A principal imposição era, em geral, que a colônia só comprasse produtos vindos da metrópole, só vendesse seus produtos também para a metrópole. Assim, a metrópole lucrava duas vezes, na hora de comprar e na hora de vender seus produtos. Ok, meus amores?